principal assunto, claro, são as manifestações, né, por todo o país. Muita gente foi às ruas neste domingo para pedir a aprovação da PEC do voto impresso auditável com totalização pública, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Essa proposta de emenda à Constituição quase foi derrubada pouco antes de o Congresso entrar em recesso e em articulações, né, que envolveram até, estranhamente, ministros do STF. Se reuniram com líderes de partidos, 11 partidos, algo bem estranho, né? E a base do governo conseguiu adiar a votação para depois da volta dos trabalhos na Câmara. A expectativa é de que o projeto seja apreciado ainda nesta semana, na quinta-feira. E hoje houve manifestações em quase todas as capitais do país, em dezenas de outras cidades. A gente vai ver agora algumas imagens. A vontade popular. Vai ser maior. Estamos cadastrando você para mandar o coração. Nós vamos dia 7 de setembro. Como a gente viu aí, houve grande participação de norte a sul, de Belém a Porto Alegre. Constantino, começa hoje com você e com uma presença impressionante na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Pois é, Lacombe, foi um sucesso, o povo fez sua parte, mostrou que não está satisfeito com o sistema eleitoral de hoje. Era uma pauta muito específica, isso costuma ser importante para manifestações que querem passar um recado, né? A gente lembra do impeachment da Dilma, era uma coisa muito específica, que tinha esse denominador comum, que podia atrair então, pessoas, inclusive, de matizes ideológicas diferentes. Dessa vez, é óbvio que a imensa maioria aí é apoiadora do presidente Bolsonaro, mas o que estava em pauta é algo muito maior, e esse recado foi transmitido. E foi transmitido, acima de tudo, Lacombe, como vimos nessas imagens, né, com presença em peso de pessoas nas ruas, mas de forma ordeira, como costuma ser, né, qualquer manifestação com uma pegada mais à direita. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas, na verdade, são essas pautas, né? E são o quê? Famílias, o que nós vemos nessas imagens, famílias, pessoas com crianças, bandeira do Brasil, verde e amarelo, tomando conta das avenidas, das ruas, né? E para passar uma mensagem de forma pacífica
E aí vem minha primeira análise aqui, Lacombe, além do sucesso do público, que é incontestável, mas a primeira análise é o que chama atenção com essa forma pacífica de transmitir o seu recado, né? A reação que nós encontramos do outro lado, né? O TSE já tuitando coisas do tipo não, já é auditável o voto, ou seja, dobrando a aposta, fingindo não entender o recado das ruas, né? Dobrando a aposta, espalhando fake news. Não é isso que as pessoas estão pedindo ali, né? E, além disso, também, nós temos aí essa questão da mídia, né? Que ou ignorou, deu uma notinha aqui e acolá, não fez uma cobertura, né, decente, ou fez pior, né? Tentou desqualificar, desmerecer, jornalistas falando que é golpe, né? Essas imagens aí, como se fosse coisa golpista, os mesmos que passam pano para vandalismo quando vem de gente ligada à extrema-esquerda, ao Lula, né? Ou então pegando imagens do começo das manifestações ou imagens aéreas muito distantes para tentar dar a entender que não tinha um público forte presente, o que é negado pelas próprias imagens que inúmeras pessoas publicaram hoje nas redes sociais, né? Então, nós estamos vendo, infelizmente, a mídia brasileira, o jornalismo no Brasil, agindo como um agente partidário, militante, e que tomou partido. Qual é esse partido? O de Renan Calheiros, o de Lula. É muito triste, mas com isso que nós vimos hoje, fica claro que, na mão grande, essa turma não vai levar. O Constantino citou aí mais uma publicação do TSE mentirosa, dizendo que nosso voto já é impresso e auditável, se referindo àquele boletim de totalização da urna. Cada sessão, depois que termina ali a votação, imprime um boletim de totalização que fica colado ali na sessão. Só que esse boletim não garante absolutamente que o número que você digitou ou os números que você digitou na urna, né, tenham sido realmente registrados pela urna. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, o presidente do TSE, o ministro Barroso, também do STF, ele gravou aí, todo mundo pode ver no YouTube, né, e dar o dislike lá, que está vencendo, aliás, o dislike em 3 línguas, né, em espanhol, em inglês e francês, dizendo que, provavelmente, ele usou provavelmente nas 3 línguas, o nosso sistema de votação, Ana, é o mais seguro do mundo. E por que ele diz provavelmente? Porque a gente não tem como provar absolutamente, Ana. Então, era uma questão técnica, desde o início é uma questão técnica, mais segurança, mais transparência, e o TSE e os partidos de oposição conseguiram, Ana, transformar numa questão política. Exato, Lacombe, até porque, se a gente voltar à fita, essa pauta, ela é, na verdade, uma pauta já aí no palco da discussão pública há muito tempo, né? Desde 2008, 2009, bem antes daí do presidente Bolsonaro até pensar em se candidatar a presidente do Brasil, mas agora, infelizmente, virou uma pauta política. E o TSE, na verdade, quando o presidente Bolsonaro estava fazendo a live na quinta-feira, mostrando vários vídeos, né? E vídeos antigos, inclusive, nem de agora, das pessoas reclamando, que foram pessoas até que fizeram BO, né? Boletim de ocorrência, que apertaram o confirma e o voto não apareceu e deu nulo, enfim, tem uma série perdão, de indícios aí que mostra exatamente que não tem como a gente confiar, como o Rodrigo muito bem coloca, né? Não, o que eles estão querendo la garantia sou eu, fecha a boca e vai ser assim. Só lembrando, Lacombe, inclusive é um recado aqui para o TSE, né? Não adianta o boletim de urna mostrar uma coisa. O problema é que não temos como auditar a viagem do voto. Vamos colocar assim, né? A viagem do voto. Entre o que o eleitor apertou ali na urna e o que chegou nos computadores. Essa viagem não tem como a gente auditar. E aí, a convite do TSE, em 2016, o presidente Bolsonaro até leu essa nota, esse relatório, né, essa conclusão desse relatório na live dele de quinta-feira, mas esse relatório já é conhecido há algum tempo. A convite do TSE, a Polícia Federal fez aí uma investigação, né, no nosso sistema eleitoral, nas nossas urnas,
Em 2016, Lacombe, olha o que está escrito no relatório da Polícia Federal a convite do TSE em 2016. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna. Exatamente isso aí que você falou, Lacombe. Não tem como a gente conferir o que realmente o eleitor apertou e se a viagem do voto foi uma viagem idônea. Para finalizar esse primeiro comentário, Lacombe, eu queria ler uma mensagem que eu recebi aqui no meu Instagram hoje mais cedo. Eu não vou ler o nome da pessoa, porque eu não sei se a pessoa quer que eu leia, mas o sobrenome é Pompeu, e ele me disse o seguinte sobre as manifestações, né, de hoje. Em um país sério, com respeito aos eleitores, não se teria a menor necessidade de ir às ruas reivindicar o voto auditável. Triste realidade que estamos vivendo. Tempos obscuros, mas não podemos desistir. E é isso aí. E nesses 3 vídeos que o ministro Barroso gravou em 3 línguas, ele dizia que o nosso sistema de votação é usado há 25 anos e que nunca houve fraudes, né? Eu tenho certeza que quem foi à rua hoje sabe que isso não pode ser afirmado, porque a gente não tem como provar se houve ou se não houve fraude. Então, eu queria que você comentasse isso e falasse um pouquinho do movimento no Rio de Janeiro, a nossa cidade, mas eu estou em São Paulo, você está no Rio de Janeiro. Como é que foi a movimentação, a concentração foi em Copacabana? Olha, hoje, o dia de hoje é um dia histórico. O que eu posso constatar é o seguinte, Lacombe, Ana e Constantino e a nossa audiência. Nós estamos numa guerra. E por que é uma guerra? E por que eu digo que é uma guerra, que eu não gostaria de dizer, né? Aqui, quem nos acompanha, o nosso trabalho, nós todos aqui, sabe que nós não temos gosto pelo alarmismo, nós não queremos inflamar, nós não queremos embates desse tipo, né? Ou ideológicos ou políticos, nós não queremos viver disso. Nós estamos aqui em estado de total perplexidade diante dessa guerra, que nós esperamos que seja uma guerra pacífica. Mas por que é uma guerra? É uma terrível guerra. Porque o país vai às ruas, aos milhões, pedindo eleição limpa, pedindo que possa haver auditagem da votação, verificação, não tem mistério, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples. Os brasileiros já entenderam que é muito simples. E o que se passa nesse dia histórico? A imprensa, né, outrora, a imprensa tradicional, a quem nós tanto devemos, né, que até recentemente era um agente fundamental da democracia, ela ignora. Eu não sei vocês, eu acho isso de arrepiar, e isso me entristece profundamente. Ela ignora o dia histórico, ela ignora a manifestação mais explícita que pode haver numa democracia, que são milhões de pessoas nas ruas, pacificamente, sem mortadela, sem militância, sem segmento, sem crachá disso, daquilo ou daquilo outro. Pessoas, populações diversas, sem destruição de estátua, sem provocação. E o que essas pessoas foram fazer na rua? Dar um passeio? Não, elas estão preocupadas com a democracia, elas estão preocupadas com a liberdade delas. Elas estão achando que o voto, que é o pilar essencial da democracia, que o voto pode ser maculado, né? Elas estão, e eu também estou, todos nós estamos, com esta pulga atrás da orelha. Por quê? Porque, então, diferentemente do que acontecia numa sociedade sadia e democrática, essas manifestações somem praticamente na grande imprensa. Ora, você tem um país o dia inteiro na rua, aos milhões, com uma demanda explícita, como é que você não cobre isso o dia inteiro? Que vergonha! Que vergonha!
Isso é esconder a realidade. Vocês estão pactuados com isso. Com esconder a realidade. Mas dá para dormir desse jeito? Fazendo esse trabalho imundo, fingindo que as coisas não estão acontecendo? Como assim? Eu digo isso, Lacombe, com uma grande tristeza. Eu espero que a gente se cure desse problema, mas nesse exato momento, esse é o mal que nós enfrentamos, e isso é uma guerra. Porque se tem, de fato, gente articulada a ponto dos grandes canais de comunicação tentarem abafar um país inteiro, isso é uma guerra. Que eu volto a dizer, eu espero que seja pacífica. E essa guerra se completa com um outro drama, já citado por todos vocês, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a instituição que é o juiz da eleição, mentindo ostensivamente. Ora, eu não vou ficar aqui lendo cartilha para vocês. Como é que o TSE diz que o voto é auditável? Se o voto não é auditável no sistema atual, não é auditável. Ora, quantos técnicos já mostraram? Eu não vou cansar a beleza do nosso espectador repetindo o que os técnicos já disseram na audiência da Comissão de Constituição e Justiça, extensamente, com publicidade extensiva. Né? Já sabemos que não é auditável desta maneira hoje. E o TSE mente de uma maneira triste, de uma maneira miserável, por ser a instituição que é, dizendo, confundindo, tentando confundir. Isso que vocês estão preocupadinhos aí de fake news, com checadores, é exatamente isso. É exatamente isso, a mentira fantasiadinha de verdade. Então, é auditável, sabe o que o TSE disse hoje, num dia histórico, que a população brasileira está na rua pedindo a verificação, que o voto seja verificável, seja auditável. O TSE está dizendo que já é por causa daquele boletim impresso nas sessões eleitorais. Mas que vergonha! Você que trabalha no Tribunal Superior Eleitoral, você não tem vergonha? Você não tem vontade de pedir demissão, levantar dessa cadeira e falar, eu não vou compactuar com essa porcaria? Fingindo que o boletim que sai da urna e que é impresso para a conferência dos partidos, fingindo que aquilo é auditagem do voto? Ora, a população já sabe que não é. A população já sabe as possibilidades de alteração desse voto por software. Né? A população já viu que você pode votar em José e sair em João. E se você votar em José e sair em João, esta impressão que o TSE se refere hoje de uma maneira vergonhosa, como sendo a auditagem, ela trará o erro. Todo mundo já entendeu isso. Eu não deveria nem estar repetindo. Mas vai lá o TSE e diz que o voto já é impresso. Que vexame! O voto já é impresso por causa desse boletim que imprime o erro, no caso da urna estar desvirtuada. Né? Então, Lacombe, eu faço esse comentário assim sem nenhum prazer. Né? É o Tribunal Superior Eleitoral, é o árbitro da eleição, que está dizendo claramente o seguinte, nós não estamos jogando limpo, nós não vamos jogar limpo. No dia de uma manifestação pelo voto auditável, nós estamos mentindo, tentando desinformar a população, ou seja, nós estamos jogando sujo. E a imprensa que esconde essa manifestação também está dizendo a mesma frase. Nós estamos jogando sujo, nós vamos jogar sujo. E é por isso que a população está na rua, porque ela quer o jogo limpo. E se as instituições continuarem, né, esse avanço sobre o Congresso Nacional, impondo o jogo sujo, isto não pode acabar bem. A gente vai se aprofundar daqui a pouquinho mais na cobertura ou na não cobertura, né, que grande parte da imprensa não fez dessas manifestações todas, algo muito triste, o principal portal de notícias não ter uma menção sequer
a esses atos em todo o Brasil hoje na sua primeira página. É algo inacreditável, né? E uma outra questão que o Fiuza trouxe é isso, né? Reclamam tanto que o presidente Bolsonaro interfere na Polícia Federal, quer interferir em outros poderes. E o que diabos o STF tem a ver com uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que é algo que cabe ao Legislativo? Quem é que está interferindo em quem? É algo inacreditável. Vamos chamar, então, agora um trecho, né, da fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou com manifestantes por vídeo hoje. Vamos dar uma olhadinha. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ver o povo brasileiro cada vez mais se inteirando do que acontece no Brasil, como é o jogo do poder, como cada vez mais consegue se identificar com aqueles que têm o discurso de democracia apenas da boca para fora, cada vez mais entender que algumas pessoas aqui do Planalto Central, usando a força do poder, querem a volta daqueles que saquearam o país há pouco tempo, querem a impunidade e a corrupção. Constantino, vou passar de novo para você, porque não era para ser uma pauta do presidente Bolsonaro, dos bolsonaristas. Essa é uma pauta de todos nós. Quem não quer mais segurança, mais transparência num sistema de votação, num sistema de apuração de votos, transformaram numa pauta do presidente Bolsonaro. Pois é, Lacombe, veja, eu acho que o Fiuza foi muito feliz na fala, contundente, firme, e eu quero subir o tom também aqui. Eu quero subir o tom porque eu acho que milhares e milhares de brasileiros que foram às ruas hoje precisam disso. De alguma forma, nós somos as vozes na imprensa, né, desses milhões de brasileiros, dessa maioria que não é tão silenciosa não, mas não é estridente, não quebra vidraça e não conta com assessoria de imprensa infiltrada como jornalista nos principais veículos de comunicação desse país, que é o que o lado de lá tem. Então, eu acho que está na hora de subir o tom, porque é guerra e eu tenho muito receio de que isso não vai acabar bem, muito receio, por conta dessa reação, por conta da reação da mídia, por conta da reação dos agentes políticos que ontem estavam reproduzindo a mesma pauta e hoje tratam como golpe. Teve jornalista da Band News, eu dou nome aos bois, eu não estou nem aí. Para mim, salvo raríssimas exceções, nenhum desses veículos presta. Nenhum. Então, jornalista da Band News hoje chamando de golpe. De golpe. Quer dizer, é um escárnio, é um soco na cara dos brasileiros. E aí o TSE vem com essa reação, quer dizer, transformaram isso como um discurso do presidente golpista e antidemocrático. Porque nessa fala do presidente ele voltou a falar: vamos ter eleições limpas ou não vamos ter eleição. O que ele está dizendo é claro. Não é uma ameaça como estampam os veículos de comunicação que ignoram a manifestação popular. Não é uma ameaça, ele está constatando um fato. Chama do que quiser. Ele não está dizendo que vai colocar exército na rua para impedir as pessoas de digitarem um número. Ele não fez isso. O que ele está dizendo é que não vai ser uma eleição. Ou temos um voto transparente e auditável, ou não é eleição. Chama do que for, porque a reação desse mecanismo podre já deixou claro que está jogando sujo, como colocou o Fiuza. No dia dessa manifestação, a mídia ignora, o TSE faz isso, e todos esses agentes que estavam ontem empunhando a mesma bandeira, né, os tucanos falando: o voto não é auditável, estamos querendo aqui melhorar o sistema, viu, TSE? O próprio TSE com vídeo, o voto impresso não é cédula e tudo. A gente já tratou desse assunto, nós estamos no segundo programa tendo que voltar a essa pauta. Por quê? Porque é a pauta prioritária no Brasil hoje. E por quê? Porque estamos em guerra contra um sistema em putrefação que tem seus tentáculos totalmente, ou quase totalmente, de forma quase hegemônica, controlando a mídia, sendo pautada por Renan Calheiros, pelos vagabundos do gabinete paralelo do lulismo nessa CPI circense, que estão levando a sério essa turma, e que a gente vai tratar de outra pauta já, que eles mostram que não estão brincando em serviço, tentam intimidar, e uma vez mais, com a conivência, a cumplicidade
de muitos jornalistas. Então não dá mais para chamar de jornalista essas pessoas. Isso não é jornalismo. Isso é assessoria de imprensa do Lula. Então, eu acho que a população que foi às ruas hoje merece respeito, merece o nosso respeito, porque não encontra esse respeito nos principais veículos de comunicação desse país, que hoje em dia eu não tenho pudor e receio em dizer, porque eu vou colocar aqui os pingos nos is. São o maior inimigo da população brasileira hoje, em conluio com esse sistema, com ministros do Supremo, com esses políticos vagabundos, e tudo mancomunado para tentar o quê? Trazer de volta o maior corrupto da história do Brasil. Então, o que nós estamos vendo não permite mais dourar a pílula. Não há mais espaço para isentismo. Esse é meu ponto, Lacombe. Não há. Nunca foi tão clara a divisão. Nunca foi tão clara, porque não tem espaço para uma suposta terceira via que posa de moderada, tolerante e democrática, enquanto passa pano para esse sistema, para esses ministros, para os vândalos que quebram tudo nas ruas quando vão se manifestar a favor do Lula e que demonizam as pessoas que estavam hoje nas ruas. Trabalhadores, seu José, Dona Maria, seus filhos e netos. Teve jornalista da CNN Brasil falando da idade, criticando a idade das pessoas que foram nas ruas. Ah, são velhos. Quer dizer, nós estamos lidando aqui com um complô, um golpe em curso. E esse golpe envolve muita gente. Muita gente. Então, ou a turma abre o olho, e está claro que muita gente já abriu. Nós estamos aqui analisando e reproduzindo exatamente isso. Pessoas que abriram os olhos, enquanto que os outros fecham deliberadamente e dissimulam, além de tudo, mentem, enganam, mostram imagens adulteradas ou em começo da manifestação para tentar dar a entender que foi um fiasco. São os mesmos que passam pano para os atos violentos, aí sim, de fascistoides ligados à extrema esquerda. Esses são os atos democráticos. Então, está tudo invertido no Brasil hoje. Tudo invertido. E nós estamos percebendo que cada vez tem menos gente na imprensa com a independência, com a responsabilidade, com a coragem de defender a liberdade, que são, não por acaso, as 4 palavras que nós escolhemos para definir o nosso programa. Do lado de lá, nós estamos vendo o quê? Covardia, mentira, pusilanimidade e conivência com o que há de pior na política. Então, está na hora de subir o tom. Eu quero entender o que houve hoje, deu uma pane geral nos helicópteros, né, das emissoras de televisão. Hoje eu não vi imagem aérea nenhuma, de manifestação nenhuma. Mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso, tá? Porque as manifestações de hoje também repercutiram nas redes sociais. A gente vai mostrar algumas mensagens. Vamos lá. Primeiro, Janaína Pascoal, deputada estadual aqui em São Paulo, disse o seguinte: sim, eu sou a favor do voto impresso. Segurança nunca é demais. Salim Matar, empresário que foi secretário de desestatização do governo Bolsonaro, disse o seguinte: as manifestações deste domingo em apoio ao voto auditável mostram que o povo quer um sistema de votação com transparência e mais segurança. O povo mostrou o que quer. Cabe agora aos nossos legisladores acatar a vontade popular. E o senador Marcos Rogério, que vem tendo uma excelente atuação, brilhante atuação nesta patética CPI da Covid, disse o seguinte: o voto auditável é um direito do cidadão e representa um avanço no aperfeiçoamento da nossa democracia. Mais transparência, mais segurança e menos desconfiança. É isso que significa. Ana, a gente viu aqui no programa passado, se não me engano, que esse era um comportamento não só de Janaína Pascoal, Salim Matar, Marcos Rogério, mas era o comportamento de Rodrigo Maia, Simone Tebet, Carlos Sampaio, de todo mundo. Todo mundo defendia, e de uma hora para outra, essas pessoas mudaram de comportamento. E a gente fica tentando entender o que está acontecendo. E é impossível não desconfiar de um conluio, de uma conspiração, de algo sendo tramado, Ana.
Esse é o problema, Lacombe, essa histeria toda, esse pânico gerado pela oposição, por ministros do STF, pelo TSE. Não é mais assim um debate apenas, não vale a pena, num tom mais ameno, né, digamos assim, vai sair muito caro, quem sabe a gente não pode discutir para a próxima eleição. Não, é um pânico generalizado, ministros do STF aí descendo das suas torres de marfim, né, dos seus castelos, com suas lagostas e vinhos caríssimos, e se encontrando aqui, batendo boca aqui embaixo, né, no meio da gente, no meio do povão, por mais transparência, contra mais transparência. Eu vou ler um relatório aqui, Lacombe, que diz o seguinte: as constatações da auditoria são, no mínimo, preocupantes. De acordo com o resultado, os procedimentos da perícia previstos em leis e regulamentos da Justiça Eleitoral são insuficientes para a garantia da transparência do processo de eleições. Isso porque a auditoria constatou, entre outros problemas, que o sistema eletrônico de votação imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi projetado para permitir uma auditoria externa independente e efetiva, já que o modelo de auditoria é comandado pela própria Corte e não se encaixa em nenhum dos modelos reconhecidos internacionalmente. Por conta disso, não é possível concluir se houve ou não fraude nas eleições. Não porque o sistema eleitoral brasileiro mostra fraudes, mas sim porque o sistema implantado pelo TSE é inaferível e inauditável. Esse relatório aqui, vocês acham que é do deputado Felipe Barros, ou da Bia Kicis, ou do presidente Jair Bolsonaro? Nenhum. Aqui concluiu o PSDB em 2015 sobre as urnas do sistema do TSE. Inaferível e inauditável. E aí não tem como, né, Lacombe, a gente desconfiar, inclusive com ministros da nossa corte mais alta, aí, que não deveria tirar o pé da instituição do judiciário deles e meter o dedo aqui nessa pauta legítima do povo brasileiro, chamando disso de pré-fascismo, como o Fachin fez, né, semana passada. Disse que é pré-fascismo, disse que agentes políticos querem colocar o Brasil num estado de exceção, chamou até de novo coronelismo. Então, Lacombe, você tocou no ponto-chave disso tudo. A desconfiança aumenta a cada dia, porque a histeria, o pânico e a forçação de barra do outro lado, para que nós não tenhamos uma outra camada de mais transparência, é muito alto. E para finalizar, Lacombe, a gente vai ter que ter muita resiliência, mas muita mesmo, porque essa histeria não vai acabar. Nós não temos o que o federalismo americano tem, né? A independência e autonomia dos estados. Desde a eleição conturbadíssima de novembro do ano passado aqui nos Estados Unidos, quase 20 estados, 19 estados já passaram suas leis eleitorais mais restritas, mais transparentes, mais seguras, ou seja, nós não temos isso no Brasil. As próximas eleições aqui no ano que vem, né, que são as eleições dos midterms para a Câmara e para o Senado, muitos estados já têm aí uma segunda e terceira camadas de transparência, além do que aconteceu o ano passado, em novembro. Mas no Brasil, tudo vem de cima, tudo é federalizado. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que o Rodrigo sabe, é dificílimo de explicar isso aqui nos Estados Unidos, que nós temos uma corte que demanda tempo, dinheiro público para tratar do quê? Né? Exatamente do quê? Então, a gente vai ter que ter muita resiliência, porque nós não temos esse filtro americano, e deixar absolutamente tudo nas mãos de ministros que estão demonstrando dia após dia que não ligam a mínima para a nossa Constituição, que libertaram um corrupto,
condenado aí em 2 instâncias por não sei mais quantos aí, né, desembargadores e juízes, pena aumentada no TRF4 de Porto Alegre pelo desembargador Gebran Neto, indicado pela presidente Dilma em 2013, e mesmo assim eles fizeram manobras nada republicanas na corte que deveria salvaguardar a nossa Constituição. É para desconfiar, sim, Lacombe? Eu gostaria muito de ver o presidente do TSE dizendo, não só em espanhol, em francês, em inglês, mas em sânscrito, aramaico, em latim, em grego, em todas as línguas vivas e mortas, que o sistema de votação brasileiro é o mais seguro do mundo, não que é provavelmente. Para que o provavelmente? Por que um grupo tem que achar que é, né, seguro, não há fraude? Por que o outro tem que achar que tem fraude? Por que nós todos não podemos ter certeza? Por que é tão complicado isso? Politizaram um assunto que não deveria ter sido politizado de maneira alguma.